Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Teologia Sistemática. Você, meu aluno e minha aluna, está me acompanhando na Teologia Sistemática, na doutrina de Deus. Nós perpassamos aí de forma até rápida sobre alguns atributos de Deus, a sua soberania, a sua cognoscibilidade, falamos de muita coisa. E agora, nessa última aula da doutrina de Deus, vamos falar um pouco da soberania de Deus e depois da Santíssima Trindade, ou da Trindade Santíssima, e assim por diante, ok? Então continue comigo, nós encerramos a questão dos atributos de Deus e depois teremos as próximas aulas de teologia sistemática, tem a cristologia, a pneumatologia e assim por diante. Acompanhe comigo a leitura. Atributos de soberania. A soberania de Deus recebe forte ênfase na Escritura. Ele é apresentado como Criador e sua vontade como a causa de todas as coisas. Em virtude de sua obra criadora, o céu e a terra e tudo o que ele contém lhe pertence. Ele está revestido de autoridade absoluta sobre as hostes celestiais e sobre os moradores da terra. Ele sustenta todas as coisas com sua onipotência e determina os fins que elas estão destinadas a cumprir. Dois dos atributos requerem discussão sobre este título, a saber, a vontade soberana de Deus e o poder soberano de Deus. Ou seja, a soberania é um dos atributos que Deus tem e que a Bíblia, desde o começo até o final, demonstra isso de forma muito clara. Há teólogos e há membros de igrejas que querem rejeitar que Deus é soberano, mas isso não tem como. A Sagrada Escritura, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, deixa muito bem claro o quanto que Deus é soberano. E soberania é isso mesmo, manda em tudo, cria tudo, forma tudo segundo seu prazer, sua sabedoria, seu conselho, sua inteligência, seus planos eternos. E Deus não depende das criaturas ou não depende de momentos para que ele crie. Nada limita o seu poder. Então, a soberania de Deus é a vontade soberana de Deus que Deus tem. O que ele tem vontade de fazer, ele vai fazer. Nada possa impedir de ele fazer. E também temos a questão do poder soberano. Porque se ele tem vontade de fazer, o poder soberano dele dá essa autonomia para que ele realize aquilo que ele projetou. Então, eu quero que você entenda a soberania nos moldes de que soberania de Deus é Deus que comanda todas as coisas, está sobre todas as coisas, realiza todas as coisas à sua vontade, ao conselho de sua vontade. Paulo vai usar muito essa expressão, o conselho de sua vontade. Deus consulta ele mesmo, Deus consulta a Santíssima Trindade, Deus consulta as pessoas no relacionamento de amor lá. O que ele determinou salvar, ele consulta ele mesmo. Deus é soberano, Deus não consulta o ser humano para fazer. Deus não consulta nenhuma criatura, nenhum anjo para realizar. Um dia eu vi um pregador desses pentecostais e ele diz numa pregação, ele falando que Deus consultou um anjo para criar todas as coisas. Isso não dá, não pode. Deus não consulta anjo. Deus não consulta ninguém. Deus é Deus, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, no momento que ele quer. Outro pregador um dia falou assim, deixa Deus fazer uma obra na tua vida, deixa Deus entrar na tua vida. Não preciso deixar Deus entrar na minha vida. Primeiro que ele já está. E segundo que ele entra a hora que ele quer, sai a hora que ele quer, ele faz o que ele quer. Não existe... Pode ver que os discípulos estavam todos com medo depois que Jesus foi morto, todos ali no cenáculo com medo. Jesus não bateu na porta. Jesus não pediu licença. Jesus simplesmente entrou e falou, paz seja em vós. Até a sua ressurreição, a ressurreição do Filho de Deus é uma ressurreição soberana. Ele entra no cenáculo, paz seja em vós. Ele não pergunta nada para ninguém. Não pergunta se podia aparecer ou não podia aparecer. Ele não bateu na porta. Ele não pôs, nem sei se esse tipo de porta tinha maçaneta. Nunca pesquisei. Mas não pôs a mão na maçaneta nem nada. Ela adentrou e apareceu no meio deles e disse, paz seja em vós. Tudo em Deus é soberano. Seus atos são atos soberanos. Nada impede Deus fazer o que ele quer. Se Deus tem um plano, se ele tem um projeto, ele vai fazer. Dá um exemplo, professor. Vou te dar um exemplo prático. Se foi Deus que te escolheu, se foi Deus que te chamou,
pode ter certeza, nada vai impedir que você alcance a salvação. Se Deus te escolheu, Deus não é fraco, Deus não é perdedor, Deus não perde batalha, Deus não desiste no meio do caminho. Se Ele projetou que Ele vai te salvar, nada te impedirá. Nada impedirá Deus. Nada impedirá que você seja salvo. Ok? Isso é um exemplo clássico. Poderia dar N outros exemplos. Deus é soberano e faz o que Ele quer do jeito que... Não, mas sempre dentro de uma lógica, dentro de uma coerência, dentro de um plano. Deus tem o poder de fazer um elefante de bolinhas vermelhas, colorido com bolinhas vermelhas, caísse agora aqui no meio aqui do estúdio. Poderia fazer? Poderia. Só que, para que fundamento? Qual a finalidade? Qual é o projeto dele aparecer? Não, nenhum. Então, por isso que ele não faz. Então, por isso que quando Deus faz com um projeto, com uma finalidade. Deus abriu o mar vermelho. Por que ele não abre mais mares vermelhos por aí? Ele abriu o mar vermelho para aquele povo de Israel. Porque estava dentro de um plano. Deus tinha que resgatar Israel. Deus tinha que tirar Israel lá do Egito. E assim por diante. Por que Deus não derruba mais muros de Jericó? Os muros que tem por aí. Porque precisava derrubar aquele muro. Porque tinha um plano, um projeto. E tudo que Deus tem um projeto e um plano com a sua soberania, Ele vai realizar. Ok? Então, é dentro dessa perspectiva que eu quero que você entenda o poder soberano de Deus. Agora vamos falar um pouco, não vai dar para entrar tudo. Essa é uma área da minha especialidade, pesquiso bastante na doutrina sistemática, na teologia sistemática, na teologia histórica, é o que eu mais pesquiso, é sobre a doutrina da Trindade. Pois bem, vamos falar então um pouco, não muito, senão não daríamos conta aqui, precisaríamos de mais umas 100 aulas para falar sobre a Santíssima Trindade, mas não dá para falar. Ok? Mas você vai me acompanhar aqui comigo na leitura. Acompanhe comigo aí, ó. A Trindade Santa, a doutrina da Trindade na história. A doutrina da Trindade sempre enfrentou dificuldades e, portanto, não é de admirar que a Igreja, em seu esforço para formulá-la, tenha sido repetidamente tentada racionalizá-la e a dar-lhe uma construção que deixava de fazer justiça aos dados da Escritura. Então, a doutrina da Trindade é um aspecto complicado, porque a probabilidade de querermos dar racionalidade para ela é muito grande. Mas é assim que se dá, a mente do homem é racional. Deus se revela para nós e nós tentamos sistematizar as coisas, racionalizar as coisas. Eu não vejo nisso um pecado, mas Deus sabe que nós somos limitados. Aliás, até nós, teólogos, sabemos que somos limitados. Nossa teologia nunca vai abarcar Deus. Nossas pesquisas nunca vão abarcar Deus. Então, mas é aquilo que o Leonardo Boff, um teólogo católico, vai dizer. Cruzar os braços e desistir no começo, isso se chama preguiça. Só desiste lá no final. E pesquisa, leia, releia, olhe os originais e tudo mais. E lá no final, quando você perceber que tudo é mistério, aí você ajoelha, fecha os olhos e adora a Deus, o Deus Uno, o Deus Trino. Não podemos dizer tudo que Deus é. Então, só lá no final nós vamos adorar. E nessa última... vamos fazer essa experiência. Vamos fazer uma pequena experiência. No finalzinho dessa aula, nós vamos ver que tudo é mistério e nós vamos adorar a Deus, ok? Vamos lá. Já lemos sobre a Trindade. Vamos falar sobre a Trindade ontológica. A Trindade ontológica. A Trindade ontológica é a Trindade considerada em si mesma, sua eternidade, comunhão pericorética entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O ensino bíblico aponta para uma realidade derradeira que tem como caráter principal a qualidade de ser pessoal. Que, em outras palavras, que falou pericorético, um monte de palavras difíceis aqui, eu vou traduzir aqui para vocês. Trindade ontológica é o termo que os reformados usam para dizer do Deus em si mesmo, da Trindade lá na eternidade. E os católicos vão chamar de Trindade imanente, Deus em si mesmo. Então, tanto você vai ouvir esse termo imanente, Trindade imanente, ou como Trindade ontológica. É o Deus em si, é as relações. O que é pericórese? Relação pericorética, professor. Pericórese é um termo grego, é um termo que traz a ideia de intercompenetração.
Deus, o Pai totalmente no Filho, o Filho totalmente no Pai, o Espírito Santo totalmente no Pai, o Espírito Santo totalmente no Filho. E é uma relação de amor intrínseco a ponto de um completo no outro, mas não se mistura. É um filho completo no pai, mas não se mistura com o pai. Ele não deixa de ser filho, ele continua distinto porque é filho. O pai continua distinto porque é pai. E o Espírito Santo continua distinto porque é Espírito Santo. É uma união, é uma intercompenetração chamada pericórese. Movimento pericorético, círculo trinitário de amor incessante, um para com o outro. É o Deus Trindade, é o Deus em si, é o Deus ontológico, ok? E depois da ontológica tem a trindade econômica. O que é a trindade econômica? Trindade econômica é o Deus que se revela na história, o que se revela na história, na salvação, com seus decretos, com seu amor, com a sua misericórdia, com a sua graça. Lembrando que a trindade ontológica traz a ideia de que Deus também é uma unidade perfeita, substância perfeita, mas essa unidade, ela tem 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses, são 3... vamos criar depois um curso de extensão sobre as heresias. E lá vou explicar com detalhes as heresias que apareceram no decorrer da história do cristianismo. E uma das heresias era o triteísmo, que dizia que eram 3 deuses. Deus Pai, o Deus Filho, não. São 3 pessoas distintas, mas um único Deus. E quando Deus se revela para nós na história, ele não deixa de ser Deus. Mas e quando Deus se encarna? Na pessoa do Filho. Ele se encarna, mas não deixa de ser Deus. Continua sendo Deus, mas assumiu nossa humanidade. Esse é um dos maiores mistérios que houve. Nós vamos falar isso em Cristologia, mas é um dos maiores mistérios. Como que pode não deixar de ser Deus, mas assumiu a nossa humanidade? Parece que ele assumiu algo que ele não tinha. O Leonard Boff levanta essa questão muito interessante e mexe com o nosso intelecto, né? Nossa mente fica aguçada. Como que pode, né? Deus pegou algo que não era dele e assumiu para ele. Então Deus assumiu de alguma forma, de alguma maneira, a nossa humanidade para sempre. Porque quando ele ressuscitou com o corpo e levou esse corpo lá para a eternidade como um prêmio poderosíssimo, como querendo dizer, eu venci, esse é o corpo da minha vitória. Né? Por isso que fala que foi tragado a morte, vai ser tragada a morte na vitória. Mas já foi tragado um pouco na pessoa do Filho. O Filho venceu, ressuscitou com aquele corpo. Então a trindade ontológica é essa trindade em si com a sua unidade e com as 3 pessoas distintas. Ok? Vamos falar um pouco da diversidade de Deus. A teologia tradicional diz que o Filho é gerado eternamente pelo Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Os conceitos de geração, filiação e processão não são bem explícitos na Bíblia, mas são derivados da noção de que o Filho é unigênito do Pai, João 3,16, e que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, João 15,26. O Evangelho de João é muito importante na noção da Trindade, e quando ele se revela, nós precisamos entender que o Filho é eternamente gerado. O Concílio de Nicéia vai chamar isso de a geração eterna. Ou seja, ele não teve um início de geração, mas ele é gerado desde toda a eternidade para toda a eternidade. Não há uma geração que termina, gerado e depois para a geração. A geração é eterna, porque na eternidade não tem tempo, não tem espaço. Ele é gerado desde toda a eternidade, é gerado pelo Pai, é amado pelo Pai, ele pega esse amor e devolve para o Pai. Então ele é unigênito do Pai, gerado desde toda a eternidade. E o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho, porque foi isso que o próprio Filho declarou em João, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Os ortodoxos vão chamar procede do Pai pelo Filho, que é a questão filoaquen. Filoaquen é a questão, é a querela que se deu Oriente e Ocidente. Se o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, ou se o Espírito Santo procede do Pai pelo o Filho. É uma questão que dividiu a igreja, né? Aí ficou a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa do Oriente. Complicado isso, por causa de um termo teológico, uma igreja inteira se dividiu. Lógico, teve outros pressupostos políticos, sociais, de autoridade, briga de poder e assim por diante. Mas não vem ao caso agora. Acompanhe comigo a leitura.
Essa frase geração eterna, derivada de Orígenes, é usada para denotar o relacionamento intertrinitário entre o Pai e o Filho. Conforme o ensino da Bíblia, a geração deixa claro que há uma filiação divina antes da encarnação, havendo João 1,18 e 1 João 4,9. Havendo assim uma distinção de pessoas dentro da única deidade. Mas o essencial é que, como tal, não pode ser interpretada nas categorias de geração natural ou humana. Deste modo, ele não subentende que havia um tempo quando o filho não existia, conforme argumentavam os arianos. Nem se deve esperar que o filho será finalmente absorvido, nem o fato que o filho será uma pessoa distinta significa que ele é separado quanto à essência. Então, essas questões. A geração eterna é um termo cunhado por Orígenes, um dos pais da igreja, da ala dos gregos, da escola de Alexandria, que trabalhava muito com analogias, né? E com metáforas, diferente da escola de Antioquia. Mas, assim, o Orígenes trabalha essa questão da geração eterna. E geração eterna diz respeito a essa relação de filiação do pai e do filho. Ele é gerado desde toda a eternidade. Isso não quer dizer que um dia ou outro, uma hora ou outra, o filho será totalmente distinto do pai, por completo, separado do pai e absorvido ou alguma coisa desse tipo. Mas só traz a ideia de relação. Em relação ao pai, ele é gerado. Porque o pai é ingerado, porque nunca foi gerado por ninguém, não foi criado por ninguém. E ele é gerado porque ele procede do pai, ele é gerado do pai. E aí o Espírito Santo, ele tem uma processão, ele procede do pai e do filho, como a Sagrada Escritura vem a testificar. Acompanhe comigo a leitura. A distinção das pessoas, como Agostinho ensinou, fundamenta-se em suas relações mútuas com a divindade. Embora considerado uma única essência divina, o pai se distingue como pai por gerar o filho, e o filho se distingue como filho por ser gerado. É dentro dessa perspectiva que eu quero que você entenda. Agostinho foi um dos maiores contribuintes da teologia trinitária. Ele acha que as relações de amor na Trindade é o que faz as distinções. O Tomás de Aquino, um grande pensador cristão, filósofo e teólogo da Idade Média, também vai falar a mesma coisa. A distinção está nas relações que as pessoas têm. Qual é a distinção do pai? Distinto porque o pai é engerado e ele gera o filho. O filho é distinto do pai porque ele é gerado pelo pai. O Espírito Santo é distinto do pai e do filho porque ele procede do pai e procede do filho. Essas distinções sempre se dão nas relações. As relações, porque um é pai, nunca deixará de ser pai, um é filho, nunca deixará de ser filho, e o outro é o Espírito Santo, nunca deixará de ser Espírito Santo. Essa é a distinção. São três deuses? Não, um único Deus, uma única substância. Vamos falar um pouco da Trindade econômica agora. Trindade econômica. A Trindade econômica é a Trindade considerada em termos de sua autorrevelação na história da humanidade e de sua ação com vistas à nossa participação na comunhão trinitária. Na redenção da humanidade, cada pessoa faz parte de um plano perfeito para salvar o homem. Cada pessoa faz as obras distintas para tornar possível essa salvação. O Pai elege os salvos e envia o Filho. O Filho paga o preço dos pecados, compra a salvação pelos eleitos, intercede por eles. O Espírito Santo aplica a salvação aos eleitos, regenerando-os e os santificando-os. Ou seja, a Trindade econômica e economia vem do termo koinonia, e koinonia é casa comum, é Deus, é economia, é Deus trabalhando na nossa casa, é Deus adentrando na nossa casa, é Deus falando na nossa casa. E é isso que é a Trindade. E por quê? Como o autor disse aqui, Deus se revela para que um dia o homem participe da Trindade, para que ele participe desse amor, desse diálogo intertrinitário. Pois bem, o autor aqui já deu vários exemplos. O Filho vem, encarna-se na terra, o Filho morre pelos pecadores, o Filho intercede pelos pecadores, o Espírito Santo aplica a salvação aos eleitos e santifica os eleitos. E essa revelação se dá muito pelo Filho e são chamadas missões. As missões do Filho e a missão do Espírito Santo. Você vai ver muito isso, tá? Quando se estuda mais Trindade.
a missão do Filho, a missão do Espírito Santo. Acompanhe comigo a leitura. As três pessoas consideradas separadamente. O Pai, a primeira pessoa da Trindade. O nome Pai em sua aplicação a Deus. Esse nome nem sempre é empregado com relação a Deus, com o mesmo sentido da Escritura. Primeiro, às vezes se aplica ao Deus triuno como a origem de todas as coisas criadas. 1 Coríntios 8, 6, Efésios 3, 15, Hebreus 12, 9, Tiago 1, 17. Conquanto nesses casos o nome se aplica ao Deus triuno, refere-se mais particularmente à primeira pessoa, a quem a obra da criação é mais especialmente atribuída na Escritura. Então esse termo Pai, que você vai ouvir muito, tem hora que é atribuído à Trindade inteira, porque Deus como Pai, Pai de Israel, o Pai do povo eleito e assim por diante. E depois na teologia, o termo Pai, principalmente depois do filho mostrando a sua filiação, o seu diálogo com o pai, ele vai chamar toda hora o pai de Abá, de papaizinho, de pai. Como ele faz isso, toda hora que nós na teologia falamos de pai, ou Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, nós estamos falando de quê? Do Pai da primeira pessoa da Santíssima Trindade. Então, e o Filho? Como que se dá isso no Filho? O Filho é a mesma coisa. O Filho é justamente isso. O Filho é como o próprio Pai testifica dele. Esse é o meu Filho amado, em quem compraz a minha alma. O Salmo vai dizer, esse é meu Filho, hoje te gerei. Por mais que os teólogos liberais, exegetas liberais, identificam esse é meu Filho, hoje te gerei, que é o Salmo 2. Como o salmo para a eleição dos reis de Israel, era um salmo recitado quando a coroação dos reis de Israel, os reis eram coroados, eram recitados esse salmo para identificar o rei como um filho de Deus, mas eu concordo com Agostinho, dás alusão ao filho de Deus, quando diz, tu és o meu filho e hoje te gerei. Ou outras passagens do Novo Testamento, esse é meu filho amado em quem compraz a minha alma, a ele ouvi. Quando Deus fala, esse é meu filho, esse é o meu filho, quando ele fala isso, dentro dessa perspectiva já está mostrando a distinção. Ele não é o pai, ele é o filho. Esse é o meu filho. Ele é filho, mas ele não deixa de ser Deus. Várias passagens demonstram que o filho é Deus. Esse mesmo filho vai chamar, antes que Abraão existisse, eu sou, usando o termo que era usado para que um judeu não queria pronunciar, mas que foi pronunciado por Jesus, sendo judeu, pronunciou dizendo que ele era o Yarvé. Então é dentro dessa perspectiva que eu quero que você entenda e compreenda, que o pai, nas operações adiestras, o pai é que opera, projeta a salvação. A ad extra é para fora. A ad intra, as relações da Trindade em si. E a ad extra são as operações para fora, para a criação. Os ortodoxos falam que é o círculo trinitário que é quebrado. E o Espírito Santo vem e cria. Então essas operações ad extra é o pai projetando, criando, elegendo. E as operações ad extra do Filho, a encarnação, os milagres, reunindo os discípulos, morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando no terceiro dia, sendo assunto aos céus depois de 40 dias. E as operações ad extra do Espírito Santo, descendo no dia do Pentecoste, selando todos os cristãos para a redenção, sendo o selo da promessa para a redenção, guiando o cristão em toda a verdade, separando os cristãos para serem conforme a imagem de seu Filho, moldando o Filho de Deus no cristão, moldando o caráter, colocando, inserindo no cristão o caráter de Deus, apontando para o Pai, apontando para o Filho. Se o Pai aponta para o Filho aponta para o Pai, e o Espírito Santo aponta para o Filho, mostra no Filho a glória do Pai no Filho. Então essa é a missão do Espírito Santo. Então são as operações ad extras, para fora. E as operações ad intra, professor, que é para dentro, são as operações da Trindade em si, suas relações de amor, seu diálogo eterno. Um dicionário que eu indico para vocês, a leitura e a compra dele, é chamado o Dicionário do Deus Cristão, da editora Paulus. Ali tem tudo, mas tudo que você precisa saber sobre Trindade. E há um livro que eu indicaria, são os 2 livros do Padre Ladária,
sobre a Santíssima Trindade, né? Da editora Loyola, procura Padre Ladária, e também a Trindade de Agostinho, que é um clássico, e a Trindade de Hilário Poitiers, também, que é um clássico. E indicaria para você a leitura também de um livro clássico também sobre a Trindade, que é o do Leonard Boff. A Trindade é a melhor comunidade, que é um clássico do Leonard Boff, que você precisa ter na sua biblioteca. Pois bem, nós falamos aqui, não deu para falar de tudo, do Filho, do Espírito Santo em cada particularidade, os três separadamente, mas falamos que Deus é os seus atributos e que Deus é uma relação de três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, pois foi isso que ele se revelou nas Sagradas Escrituras. Pois bem, você vai continuar comigo nas aulas de sistemática. Temos outros assuntos a percorrer aí. Falamos da doutrina de Deus, falamos dos prolegômenos, falamos da doutrina da Bíblia, que é a bibliologia. E ainda falta a cristologia, falta a pneumatologia, falta a eclesiologia, a soteriologia, de soter, salvação. Falta a armatiologia, falar sobre a doutrina do pecado. Então nós temos muitos assuntos ainda a percorrer. Falamos agora da doutrina de Deus e o próximo, provavelmente, a doutrina de Cristo. Né? Cristo, da sua pessoa, suas duas naturezas e assim por diante. E depois a soteriologia, que vai ter relação a respeito da armatiologia com o pecado. Ok? Eu espero que você tenha gostado, continue nos acompanhando, use o tutor online, deixe seus comentários, use o tutor online para as dúvidas. Qualquer problema, os professores estarão aptos a responder em tempo hábil. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui na Doutrina de Deus. Muito obrigado e até a próxima!